Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal, graças a Deus. E hoje o vídeo tá bem diferente, porque hoje eu vou falar de um assunto totalmente diferente do meu nicho aqui. Vou falar sobre pegmonte e decorações de festa, como vocês já viram aí no vídeo. Eu vou falar porque tem muita gente me cobrando no Instagram e aqui no YouTube também, nos comentários, vai lá no Instagram do meu pessoal, comentar e perguntar, porque eu não estou mais trabalhando com pegmonte e já faz um tempo que eu queria vir aqui dar uma explicação para vocês, desde que eu comecei a gravar novamente para o canal, e eu vim falar agora o motivo real. Então, eu fiz aqui 6 explicações de o porquê eu não estou mais trabalhando com pegmonte. E para vocês, e até para vocês que trabalham com pegmonte, porque muita gente aqui do canal me acompanha, porque eu comecei com um nicho aqui de pegmonte e decorações, então eu trouxe tudo aqui pro canal. Depois que eu parei de trabalhar com pegmonte, eu apaguei todos os meus vídeos que tinha relacionado à decoração em pegmonte aqui no canal e comecei outro novo nicho, que é esse que eu tô agora, como vlogs diários de dona de casa. A maioria dos inscritos que eu tenho aqui no YouTube foi por causa dos meus primeiros vídeos de pegmonte. No meu primeiro vídeo que eu fiz aqui para o canal como pegmonte, eu consegui mais de 2.000 visualizações e mais de 500 inscritos. E esses inscritos, alguns deles estão até hoje, e a maioria é por causa deste nicho. Eu vou explicar agora. O primeiro motivo que me fez desistir do pegmonte e as decorações foi falta de espaço. Aqui na minha casa estava muito bagunçado. Eu deixei um cômodo só pra isso, que era a minha sala, que era só pra isso. Coloquei prateleiras. E eu tinha muita coisa assim. Eu tinha coisas grandes e coisas pequenininhas. As coisas pequeninas ficavam em caixas e prateleiras, que eram bandejas, objetos. E as grandes, como cilindros, mesas e painéis, ficavam pela sala inteira. Eu até pensei em alugar um espaço, porque a minha garagem também não daria pra colocar, porque ela é aberta, entra bicho, entra gato. Não dá. Até pensei na possibilidade de alugar um espaço. Mas o que acontece? Se eu alugasse um espaço para trabalhar com isso, eu teria que passar o dia no espaço, né? Na loja, vamos dizer, uma loja. Aluguei uma loja. Teria que passar o dia lá na loja e o meu objetivo de trabalhar em casa já não estaria mais funcionando. Então, para mim, a falta de espaço e a bagunça acumulada por causa disso, deixar a minha casa desorganizada para fazer uma coisa e outra coisa, nesse assunto ainda. Como eu não tinha uma loja física, a minha loja era em casa, dentro da minha sala, as pessoas entravam dentro de casa. Porque, às vezes, elas não queriam só fotos. Os clientes não queriam só fotos. Eles queriam ver montado. Então, o cliente falava comigo pelo telefone, eu ia lá, montava toda a estrutura, montava todo a decoração. O cliente vinha e olhava pessoalmente, porque não queria ver por foto, queria ver a qualidade da peça. Então, o fato das pessoas estarem entrando dentro da minha casa e tá muito bagunçado, e às vezes eu ficava sozinha em casa e vinha muita gente, sabe, olhar, também foi por uma falta de segurança, né? Eu me senti insegura em relação a isso, e por isso esse foi um dos motivos que me levou a parar de trabalhar com pegmonte e decoração. Porque eu não fazia só pegmonte. Eu também fazia a parte da decoração. Ia lá, decorava. Tanto é que eu fiz um curso de balões. Eu paguei quase R$ 500 nesse curso, que foi um curso presencial. Não vou dizer que o dinheiro foi perdido, porque eu aprendi muito e através desse curso eu posso fazer decorações para minha família agora. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês a minha última decoração que eu fiz, que foi só com balões. Fiquem aí. Pronto, vocês já viram a última decoração que eu fiz, né? Que foi só com balões, porque nesse tempo que eu fiz, eu parei de trabalhar com decoração em janeiro do ano passado, faz um ano. Então, como eu fui fazer essa decoração pra minha cunhada, eu não tinha mais as peças, mas eu tinha o dom dos balões. Então, eu fui lá e decorei só com balões. O segundo motivo pelo qual eu parei de trabalhar com decoração e pegmonte foi o alto custo.
Quando eu comecei a trabalhar com decoração, eu investi mais ou menos R$ 2.000 de início, para começar. R$ 2.000. Esse foi o valor que eu investi no começo. Com esses R$ 2.000, eu consegui comprar 2 kits de cilindros, que são 3 peças, né, cada kit. Comprei mesa, comprei 2 painéis. E aos poucos fui comprando as capas e os objetos. No começo eu tinha 3 kits, que era chá de bebê e revelação, que sempre saía, aniversário adulto e aniversário infantil, que era o que mais saía, principalmente o chá revelação, sempre saía. Mas sempre tava vindo coisas novas, tanto é que na época dos Stitch, eu nunca tive tema dos Stitch e as pessoas me pediam muito e eu não tinha. Então, eu acabava ficando pra trás. Aí a pessoa até escolheu uma coisa que eu tinha e deixava de mão o que ela queria pra poder alugar comigo. Porque eu também não tinha capital pra estar sempre investindo. Porque quando eu comecei, eu coloquei um valor menor pra atrair clientes e o que o cliente me pagava não era o suficiente pra eu estar sempre investindo. E na questão do dinheiro, né, do lucro, eu tinha mais saída do que entrada. Porque, como eu falei pra vocês, o custo é muito alto de sempre estar investindo. Como eu tava começando, então eu tava na fase de sempre estar comprando. E quando eu parei de trabalhar com isso, eu percebi que no meu carrinho da Shopee, que eu comprei minhas coisas todas pela Shopee, quando eu parei de trabalhar com isso, eu percebi que o meu carrinho só tinha coisas de decoração. Eu parei de comprar pra mim. Parei de comprar pros meus filhos. Eu não comprava mais roupa nem pros meus filhos. Não comprava nada pros meus filhos. Nada. Apenas isso. O meu carrinho só tinha decorações, tinha vasos de flores, tinha capas, tinha temas novos, tinha painel novo. Mas não tinha nada pra mim e pra eles. E quando eu parei de trabalhar com isso, me deu um alívio, sabe? Um alívio financeiro, assim, sabe? Nossa, agora eu vou te comprar pra mim. Agora eu vou comprar pros meus filhos. Para de comprar isso, para de comprar decoração. Foi um alívio. Eu fiquei tão aliviada de saber que eu não tinha mais aquele compromisso de estar comprando. Não vou dizer que não me rendeu dinheiro, porque toda semana eu tinha aluguéis para fazer. Toda semana eu tinha pessoas locando. Então toda semana entrava dinheiro, mas não era a quantidade de dinheiro que saía, porque a quantidade que saía era muito maior do que a que entrava. O terceiro motivo pelo que me fez parar de trabalhar foi a falta de veículo. Eu não tinha carro e eu não tenho carro ainda. Então, quando a gente ia fazer decoração, eu tinha que pagar ao pai do meu marido para ele levar a gente. Porque o Uber, ele não levava porque é muita coisa grande, sabe? São móveis, praticamente móveis. E teve até vezes que eu ia fazer decoração, porque eu também fazia decoração. E o próprio cliente vinha me buscar, colocava as coisas dentro, vinha me buscar e eu ia lá fazer decoração. Depois ele me trazia novamente com os móveis. Porque, ficava um pega e monte, mas eu ia lá e decorava, entendeu? Aí eu, dava um desconto porque ele veio buscar, né? Aconteceu isso muitas vezes. Inclusive, na penúltima festa que eu fiz. Não. Na penúltima festa que eu fiz, eu vou deixar aqui pra vocês, que foi de um menino de um aninho do Timãozinho. Eu vou deixar aqui pra vocês verem agora. Vocês viram aí, né, a última festa que eu decorei. Essa foi a última com os móveis. Depois dessa, eu vendi os móveis e fiz com balões que você viu anteriormente, né? Que foi o chá de revelação da minha cunhada. Aí, eu vou pro quarto motivo que me fez parar de trabalhar com pega e monte e decoração. Foi a ansiedade. Eu fiquei muito ansiosa, não quando tinha pega e monte, porque quando tinha pega e monte o pessoal vinha, eu colocava no carro, meu marido me ajudava a colocar no carro e eles levavam. Mas quando tinha a decoração que eu tinha que fazer, eu ficava muito ansiosa, muito. Eu estudava muito, eu estudava pelos vídeos do YouTube, ou eu olhava dicas no Pinterest. Eu estudava muito, muito mesmo, todas as formas de não dar errado. Porque quando você vai fazer festa para uma pessoa, uma mãe convida você para fazer um chá revelação, você não tá fazendo só pra mãe, mas pra
todos os convidados que estão ali. Então, pra mim, tinha que sair perfeito. Isso me deixava muito ansiosa mesmo. Me dava dor de cabeça, eu não conseguia focar em outras coisas, só nisso, só naquela festa, sabe? Aí também tem a matemática dos balões, porque quando você trabalha com balão, você também tem que entender de matemática. Então, eu fazia alguns testes com balões ali em casa, né, pra ver se quantos balões eu iria precisar. Fazia um cálculo, fazia a matemática toda, testava uns, aí enchia na polegada 7, na polegada 9, na polegada 11, pra ver qual a polegada e qual a quantidade que eu ia precisar para aquela festa. E isso me deixava muito, muito ansiosa, sabe? Esse compromisso todo. E eu vou deixar aqui com vocês agora uma decoração que eu fiz com balões numa mesa para um chá de bebê de menina, lindo, perfeito. A primeira vez que eu fiz esse tipo de balão, e eu aprendi num curso que eu fiz presencial. Então esse curso me ajudou muito, porque além de fazer esse tipo de coisa, eu vou poder fazer sempre, porque eu ainda sei fazer. Eu não tenho a prática que eu tinha, porque já faz um ano que eu parei de fazer, né? Mas se eu estudar de novo, eu consigo, porque eu já fiz. Então vou deixar aqui a festa na mesa que eu fiz pra vocês verem no chá de bebê. O quinto motivo e penúltimo pelo que eu fiz, o que me fez parar de trabalhar com balões, decoração, pega e monte, foi que meu marido começou a trabalhar fora. Quando eu trabalhava com decoração, ele trabalhava para ele, né? Ele era autônomo, trabalhava no aplicativo de entregas. E ele tinha autonomia de vir para casa na hora que ele quisesse. Mas depois ele começou a trabalhar nesse trabalho de agora, que é na farmácia. E como ele estava trabalhando fora, não tinha mais ele para me ajudar a colocar as coisas no carro do cliente. Porque quando o cliente vinha buscar o pega e monte, ele me ajudava a pegar as coisas mais pesadas, os móveis, e botava no carro do cliente, né? Que era o pega e monte. O cliente levava, depois trazia e ele ajudava a retirar. Mas ele começou a trabalhar e eu fiquei sozinha para fazer isso. E por eu ser mulher, né, não ter tanta força como um homem, e também por estar sozinha em casa, estar recebendo clientes em casa, né, eu achei um pouco inseguro e não quis mais por esse motivo. E foi isso. E o sexto motivo, e último, e pela falta de cuidado de alguns clientes. Alguns, porque eu tive muitos clientes bons, muito mesmo. Tem clientes que eu tenho até hoje no Zap, que eu olho os estágios, que fala comigo, sabe? Quando quer alguma dica, fala comigo. Mas tem uns que já me entregaram bandeja com lama, tapete com lama, coisas com tinta. Já teve um chá revelação que teve uma fumacinha azul que manchou todos os meus móveis, tive que gastar com tinta, sabe? Aí essas coisinhas assim, tinha que fazer manutenção e o cliente não queria pagar pela manutenção. Teve uma vez que uma cliente pegou as peças para fazer um chá revelação, voltou com lama, muita lama. Até nas bandejas voltou lama. Era normal os tapetes voltar com lama, porque as pessoas pisam, né? Você não vai estar dizendo, não pisa aqui, não pisa aqui, não. Quando voltava o tapete, eu sempre lavava, eu nunca reclamei. Mas as bandejas vinham com lama, vinham com o resto de docinho. Sujava o docinho, elas não lavavam, entregavam sujo. Muita sujeira. E não queria pagar pela manutenção, porque a manutenção era para mim comprar um sabão para lavar, era o meu tempo que eu gastava para lavar as peças, né? Era o meu tempo ali, era um esforço que eu estava fazendo um trabalho a mais, porque isso não era minha obrigação. E muitas delas não queriam pagar, mas não são todas. Tinha umas que quando as peças voltavam tão limpas que nem parecia que tinha sido usada, de tão organizada e cuidadosa que a cliente tinha sido. E é isso. Esses foram os 6 motivos pelos quais eu parei de trabalhar. Não vou dizer que não é bom, é um bom trabalho para quem quer trabalhar em casa, para quem tem um espaço em casa, ou para quem quer alugar um espaço, para quem tem vontade de ter o seu próprio negócio. É um bom negócio, sim. Tem saída sempre, principalmente final de semana, mas para mim, por esses motivos, não deram certo. Talvez se eu tivesse na garagem, se eu tivesse um espaço em casa com garagem, tivesse carro próprio, tivesse veículo, talvez para mim continuaria dando certo até hoje. Mas por esses motivos, pelo capital, né, e pelo lucro,
que não tava dando tanto resultado assim como o capital que eu tinha que manter, não deu certo. Mas foi um aprendizado, foi uma coisa que eu queria fazer e eu fiz. Não me arrependo, mas quando eu terminei, quando eu parei, foi um alívio. Tem uma leveza tão grande, tão grande. Mas se você quer fazer, faça. Não vou dizer que é ruim, faça. Se esse é o seu dom, faça. Tem gente que não trabalha com pega e monta em decoração, mas trabalha apenas com os balões, como no curso que eu fiz, tinha muita gente que não trabalhava com festa, só com os balões. É um investimento bom também, mas pela ansiedade que eu ficava para fazer, eu não quis mais, tá? E pela falta de tempo hoje, porque hoje meu marido trabalha de segunda a sexta, então de segunda a sexta eu não posso sair, porque eu tenho que estar em casa, tem que ter uma pessoa em casa cuidando das crianças da casa. Eu não posso sair. E sábado e domingo eu também não posso, porque só tenho um sábado e domingo pra ficar com ele e com as crianças juntos, né? Então, por esse motivo, eu preferi só ficar em casa. E agora eu vou fazer minhas considerações finais pra encerrar o vídeo. Eu quero falar pra vocês que estão me acompanhando por causa dos meus vídeos anteriores de decoração, que continuem me acompanhando agora nesse novo nicho. Agradeço muito por terem confiado no meu trabalho como decoradora e como uma profissional, né, nos balões, na área do Peg Monte. E agradeço muito por eu ter sido inspirações para vocês. E todos os meus vídeos que de quando eu trabalhava nesse ramo, eu apaguei. E espero que vocês continuem me assistindo agora nesses vídeos de vlogs diários. E é isso. Eu não tenho todas as fotos dos Peg Montes que eu tinha e das decorações, porque foram todas apagadas. Mas o que eu puder, eu vou deixar aqui no finalzinho para vocês verem. Teve o aniversário do meu marido que eu fiz. Teve muitas coisinhas. Se eu conseguir encontrar, eu vou deixar aqui pra vocês. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Me sigam se você não é inscrito e tá vendo esse vídeo. Se inscreva, porque como eu falei no decorrer desse vídeo, a minha meta era trabalhar em casa. E isso que eu tô fazendo aqui é um trabalho. Então, se eu conseguir monetizar aqui no YouTube, eu ainda não sou monetizada, eu vou conseguir o que eu sempre quis, que era ter minha fonte de renda, trabalhando em casa, cuidando dos meus filhos da minha casa, sem precisar sair pra trabalhar, pra ganhar dinheiro fora. Então é isso, muito obrigada por terem assistido. Espero muito que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Esse vídeo não foi pra dizer a vocês que não dá certo. Não deu certo pra mim por esses motivos. Mas pra você que tem um espaço em casa, pra você que quer trabalhar em casa e você que tem um capital pra investir, é uma coisa que dá certo sim, que tem saída sim. Mas pra mim, por esses motivos, não deu. E é isso, não tenho vontade mais de trabalhar com isso novamente, porque eu já falei tudo que aconteceu, né? Com balões eu também não tenho vontade de trabalhar, a não ser uma festa pra minha família, né? Porque eu fico ansiosa demais pra fazer. E é isso, minha gente. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe cada um de vocês que me assistiram até aqui. Continue assistindo meus vídeos, continuem aí, não me deixe. E é isso, até o próximo vídeo, Deus abençoe cada um de vocês.